Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ACACIcast, o podcast da ACACI. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio Tadeu Marino, subsecretário de Atenção à Saúde do Estado. Muito obrigada pela presença. A gente sabe que a vida está corrida, né? Mas esse é um mês muito especial para a ACACI, né? São 36 anos de história e o Setembro Dourado serve para alertar, para conscientizar, para sensibilizar a população. Então, sobre os sintomas e o combate ao câncer infanto-juvenil. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar contribuindo, né, com algumas informações. E já parabenizo a Cássio, né, por esses podcasts tão educativos, informativos. Né, isso é importante. Emocionante, tem sido muito emocionante. Tadeu, conversa com a gente, me fala um pouquinho qual é a situação hoje do Estado em relação ao câncer infanto-juvenil. Bom, na verdade, numa retrospectiva histórica, a gente começou a ter tratamento de câncer infantil no Espírito Santo a partir de 1986. Né? No Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que é onde ele, né, está até hoje. Hoje ele está situado, né, dentro do Milena, que a gente fala, né, no HPM, mas ele é ligado ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. É o único UNACOM que a gente fala, é o único serviço público do Espírito Santo, porque todo o tratamento de câncer de adultos são em hospitais filantrópicos, né, espalhados pelo Estado. Então, nesses últimos 38 anos, a CAS tem 36, né, surgiu muito em função até do próprio serviço. Surgiu lá dentro. Lá dentro, com todo o voluntariado, as famílias, né, pessoas, né, do terceiro setor. Então, hoje está essa entidade tão maravilhosa que presta serviço fantástico, aí, principalmente a causa infantil do câncer. Então, se a gente for fazer uma série, né, de memória histórica, a gente evoluiu, a gente cresceu, qualificou o serviço, apesar de uma estrutura física que não era, né, adequada, que eu falo em termos de modernidade, porque o Hospital Infantil fez 90 anos no ano passado. Né? Então, é um hospital muito bem cuidado, apesar da sua estrutura. Mas o que é mais importante é a qualidade dos profissionais que, desde o começo dessa história do tratamento da oncologia infantil no Espírito Santo, né, é muito importante. Então, nós temos aí uma média de entrada de novos pacientes, né, em oncologia de 140, 130 meninos e meninas até 19 anos que, né, entram no nosso serviço. Em qual período? Em um ano, durante um ano. O INCA, o Instituto Nacional de Câncer, que pesquisa, ele projeta, como os outros cânceres de adulto, mas assim, ele projeta cerca de 150 novos casos de câncer por ano infantil. Então, tem suficiência? Hoje nós temos suficiência de leitos no serviço para cuidar dessas pessoas. Em 2020, nós saímos de dentro da estrutura do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que a gente chama Hospital do Colina, né, que fica ali em cima, e fomos para dentro do HPM, que é o Hospital da Polícia Militar. Aí nos deu possibilidade, né, de ter um espaço mais qualificado e um maior quantitativo de leitos de oncohematologia, né, que trata as leucemias, né, os linfomas, e enfermarias, hospital-dia, ambulatório. Então, hoje, eu penso que a gente tem uma estrutura qualificada, inclusive nacionalmente reconhecida. Referência, né? Referência. Tem uma estrutura física que melhorou muito, né, nos últimos 4 anos, né? Foi em 2020 agora, né? Então, melhorou muito nos últimos 4 anos, mas a gente não pode parar por aí. Né? Tem de avançar cada vez mais. É um número que vem aumentando, esse de crianças? É um número que vem se mantendo? Não, na estatística, ele varia entre 130 e 140, então estatisticamente ele está se mantendo. Agora, se eu tenho uma projeção de ter 150 meninos ou meninas com câncer até 19 anos, de 150, se nós estamos encontrando 140 ou 135, que está chegando até nós, né, não quer dizer que isso é uma matemática, mas nós temos o dever e a necessidade de cada vez mais abrir as portas precocemente para a gente achar esses 15 ou 10 que, por acaso, possam não estar sendo diagnosticados, ou, que é muito mais preocupante, é diagnóstico tardio. Isso é muito grave, né? Porque diminui muito a possibilidade de cura, né? Porque, felizmente, o câncer infantil ele vem nos últimos anos, com toda a tecnologia empregada, a qualidade do tratamento, dos medicamentos, ele vem com uma porcentagem grande
né, de cura. Na Europa, nos Estados Unidos, nos bons serviços, chegou a 80%, 85%. No Brasil, 64%, e felizmente nós estamos nessa média. Temos de melhorar? Temos, mas nós estamos na média do Brasil, que a gente coloca 64% de possibilidade de cura para os meninos que entram no tempo, né, exato lá no hospital. A CASSE trabalha muito isso, diagnóstico precoce, com vários programas, a Cassinho na escola, nas empresas, na informação, campanhas premiadas, inclusive. Como que o Estado trabalha nisso, no diagnóstico precoce, que é tão fundamental e faz toda a diferença no tratamento? Bom, é importante, né, lembrar isso, né? Lá em 2012, eu era secretário estadual de saúde e eu lembro da parceria feita, lógico, pelo Hospital Infantil, a CESA, com a CASSE, o Instituto Ronald McDonald. Então, foi um grande projeto maravilhoso do diagnóstico precoce, justamente que a gente fala que iniciou nas 3 santas que a gente fala, que era Santa Leopoldina, Santa Maria de Atibaia e Santa Teresa. Né? E a CASSE vem continuando fazendo esse trabalho, que ele é fundamental. Eu penso e acho que quanto mais nós capacitarmos a atenção primária de saúde, né? Os nossos médicos que estão na ponta, lá nos municípios, e nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, a gente ampliou muito a cobertura da atenção primária, o médico de família, que a gente fala, né? Lá nos municípios. Então, aquele que está próximo mesmo, né? Então, a gente tem hoje quase 100% de cobertura da atenção primária. Nós saímos em 2019, 20 de 58% para cerca de 100% de cobertura. Então, nós temos de atingir esses profissionais, enfermeiro, médico, o próprio agente comunitário de saúde, né, para que ele possa, junto, identificar sinais, né, sintomas que pode fazer que essa criança seja triada para um serviço especializado. Então, eu penso que o Estado pode ajudar a CASSE, né, junto com os institutos que a gente tem de formação, tipo ICEP e outros institutos, cada vez mais qualificando esses profissionais que estão na ponta para tentar observar esses sinais e, lógico, evidente, ter uma porta de regulação aberta para que essa família chegue com a criança. E, caso precise dos exames, que tenha os exames. Então, eu acho que essa parceria ela é fundamental. O Hospital Infantil tem essa parceria com a CASSE e a gente precisa tornar cada vez mais robusto, eu acho, esses projetos da CASSE junto com a CESA, com o Hospital Infantil, para buscar nessas crianças com esses sinais e, se for câncer, que a gente dê a chance de rapidamente tratá-la e ela ter, né, uma possibilidade de cura, de sobrevida. A gente conseguiria explicar brevemente assim, o que essa criança, essa família tem acesso pelo governo, pelo SUS? Quando essa mãe vai numa unidade, por exemplo, um médico vai diagnosticar, vai iniciar esse tratamento com um bebê, por exemplo, um maiorzinho. Como que é esse processo? Para que as famílias saibam o que ele tem direito. Primeira coisa fundamental é quando é que eu penso, né, na possibilidade de aquela criança ter uma patologia grave oncológica. Na escola de medicina, quando a gente se formava, os professores falavam justamente assim, né, você tem de saber pensar na doença para que você possa diagnosticar a doença. Se eu não penso em câncer, eu não vou diagnosticar nunca. Se eu não penso que uma pessoa que está tossindo muito, emagrecendo, possa ser tuberculose, eu não vou diagnosticar nunca. Então, eu acho que isso não é separado. A gente tem que melhorar a formação, a qualificação do nosso profissional, como eu falei anteriormente, e os exames básicos que aquele profissional possa ter, ou seja, para essa família. E hoje, na atenção primária, a gente tem muito exame que são básicos, ou seja, o acesso a um hemograma bem feito, né, ver lá como é que estão os leucócitos, se ele tem anemia, se aquele menino não tem. Ou seja, se eu poupar a barriguinha daquele menino e achar que o baço possa estar grande, ou se eu achar uma mancha escura, uma equimose, ou seja, lá um hematoma naquela criança, que eu possa pelo menos iniciar os primeiros exames. Isso, hoje, a família tem acesso a esses exames através da atenção primária. Daí a importância de qualificar esses profissionais, sim, como o senhor falou antes. Sim. E aí, a porta do Hospital Infantil, ela é uma porta muito aberta para isso. Felizmente, né, as crianças que têm quase que uma certeza, não, mas assim, uma forte suspeição de câncer, a porta do Hospital Infantil ela é muito rápida. Ou entra pela emergência, né, o pronto-socorro, ou até por contato direto na regulação. Então, a gente, felizmente, não tem fila, felizmente, de crianças que estão fortemente, né, com suspeição. E até porque vocês já estão preparados para esse número? Vocês já estão... Sim. A gente, claro, torce para não ter, mas vocês estão preparados para atender esse número. Porque os profissionais, né,
a gente tem que sempre ressaltar muito os profissionais, porque, como eu disse, e é reconhecer isso, faz parte da história, né? Mesmo em condições que não eram as ideais, as pessoas foram muito dedicadas. Além do conhecimento científico, técnico desses profissionais, eles também foram muito dedicados, né? Ou seja, né, compraram a briga no bom sentido. Então, com todo esforço, com toda a movimentação e a sensibilização de todos os governos que passaram, o hospital, o espaço, ele foi melhorando. O acesso a exames mais sofisticados, imunohistológicos, genéticos, né, dentro da genética oncológica, esses PCR molecular, ou seja, exames hoje que tem, as biópsias quando necessário, a imagem, uma tomografia, uma ressonância, um ultrassom. Então, isso hoje nós estamos preparados e o próprio hospital infantil está preparado para fazer isso. Ele não precisa de mais nada? Não, nós precisamos avançar muito, cada vez mais qualificar, né, os nossos serviços. Mas eu vejo que a saúde pública do Espírito Santo, ela tem, né, ela está preparada, né, quando o nosso menina chega no nosso hospital para ser cuidado, para ser tratado, e a gente precisa, de maneira conjunta, uma visão intersetorial de rede, que a gente chama, atenção primária, a regulação, a rede, ampliar cada vez mais os especialistas que são necessários para você cuidar de uma criança com câncer. Os quimioterápicos, os medicamentos que são usados no tratamento de câncer, seja para um adulto ou principalmente uma criança, antes de eu iniciar, por exemplo, eu preciso de ter um cardiologista pediatra. Eu preciso de ter um nefrologista para opinar sobre a função renal daquele paciente. Às vezes, os medicamentos eles são cardiotóxicos, a gente fala, né? Então, isso tudo, se não tem, tem de ter, né? Para que você construa o protocolo ideal e ter os resultados que a Europa tem, que os Estados Unidos têm, que é 80% de cura. Então, isso o Brasil precisa de avançar. Estamos em 64? 64, 65, dependendo do tipo de câncer. Aí a criança... leucemia, por exemplo, a gente tem um resultado esplêndido, como o Brasil tem, né? A LLA, que a gente fala que são as doenças hematológicas, né? Mas eu acho que é não desistir nunca e dizer que a gente sempre precisa de qualificar e melhorar o acesso e o tratamento dessas crianças. Aí a criança chega no hospital, faz todos esses exames que o senhor falou, que está acessível, gratuito, e aí diagnosticou algo. Como é que é o tratamento? Ele também tem acesso aos remédios? Alguns são caríssimos, né? Não, todos os medicamentos que são incorporados, né, no Sistema Único de Saúde, dentro dos protocolos médicos, eles estão oferecidos todos esses medicamentos, né? Existe um protocolo, né, científico que é definido pelos oncologistas, pela Sociedade de Oncologia Pediátrica, e eles são incorporados pelo Ministério da Saúde, que a gente tem uma secretaria no Ministério da Saúde chamada CONITEC, que é uma comissão que incorpora a tecnologia, seja de imagem, seja de remédio. Então, isso, né, desce, né, de maneira hierarquizada, e a nossa farmácia, né, que a gente tem de componente especializado, ela fornece isso para o hospital. Os exames que, por acaso, você não possa ter, são comprados pelo hospital, para que aquela criança não precise primeiro, ela não pode ficar sem o exame ou o medicamento, né? Então, isso é gratuito? Porque é SUS, né? Ninguém pode pagar nada em nenhum hospital do SUS. Do mesmo jeito que você tem um grande programa de transplante, que é um dos melhores do mundo, também a oncologia brasileira, ela precisa de incorporar muito medicamento, precisa, né? Quem incorpora, como eu te falei, medicamentos é o Ministério da Saúde. Então, isso é uma busca muito grande das sociedades médicas, de outras especialidades, mas principalmente a oncologia brasileira, ela pede e ela pressiona muito o Ministério para colocar isso que você falou. Remédios cada vez mais modernos, imunobiológicos, né, quimioterápicos modernos, para que seja incorporado, né, pelo Ministério da Saúde e esses remédios chegarem até a população. Agora, quando essa criança, esse adolescente não consegue o tratamento aqui, por algum motivo o Estado não oferece, não tem, ele precisa ir para outro estado para fazer um transplante, para fazer um tratamento, como é que funciona? Existe dentro da rede do SUS o que a gente chama de TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Quem é responsável para levar essa criança para fora do estado é o Estado. Quem é responsável por trazer uma criança de Coporanga para vir tratar câncer no hospital infantil é o município. Então, o TFD ele é hierárquico. Se eu for para fora do Brasil, é o Ministério da Saúde. Então, tem pessoas, usuários do nosso sistema, que são obrigados a ir para os Estados Unidos. É o Ministério da Saúde que arca com a passagem, hospedagem e o contato com aquele serviço. Então, o cidadão tem direito à saúde. Direito. E o ideal
é que nosso cidadão não pudesse precisar de judicializar a saúde. Hoje, o ativismo judiciário e a quantidade de judicialização na saúde pública brasileira, não é diferente no Espírito Santo, com certeza ela se deve muito, né, tirando aí exageros ou erros de conduta médica, eu falo de encaminhamento desnecessário e outras coisas, ela se deve muito ainda à ausência de políticas públicas eficientes, né? Então, eu tenho direito, eu quero ser tratado, se eu não tenho oferta, eu vou lá para que alguém me dê, ou seja, cumpre o direito meu constitucional. Aí é onde você tem uma legislação alta. O Estado, ou o município, ou a União tem de ir lá comprar um medicamento ou fazer essas questões. Então, eu penso que cada vez mais a gente tem que melhorar o serviço para que você diminui a judicialização e essas pessoas tenham, como fosse assim, é meu direito, eu tenho um acesso, né, mais facilitado, que é o mais importante. Na criança, então, nem se fala, né, principalmente no câncer infantil. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o resultado. E aí essa criança, esse adolescente completou 18 anos, e aí, como é que funciona esse tratamento? Como é que é essa passagem desse tratamento, essa continuidade? As portarias do Ministério, elas colocam, se uma criança ela começou um tratamento com 16 ou 17 anos, ela continua conosco, ou seja, né, no hospital infantil. Né? Então, no hospital infantil? No hospital infantil. Se você tem alguns procedimentos, vamos colocar cirúrgicos, uma outra coisa chega para nós. Às vezes nós não temos um cirurgião hepático, por exemplo, de fígado, no hospital infantil. Então, essa criança, ou já um adolescente, ele, às vezes, a gente solicita a ajuda de um profissional, né, de um outro serviço que tem a habilidade de fazer aquele procedimento. Mas hoje, no hospital infantil, você tem cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião pediátrico, além dos oncologistas clínicos, enfermeiros especializados, um excelente e qualificado serviço de assistência social, né, que muito da vitória desse serviço se deve às assistentes sociais, né, que são exemplares no cuidado, além das enfermeiras, mas, assim, a assistência social ela é importante. As crianças, infelizmente, como qualquer outra patologia grave, podem entrar em cuidado paliativo. Lamentavelmente, graças a Deus, vem caindo a mortalidade, mas, infelizmente, isso existe. E aí, são desafios que a gente tem de cada vez mais ampliar esses serviços, não só o serviço diretamente ligado ao tratamento, né, ao quimioterápico, à cirurgia, mas, assim, é uma equipe intersetorial, porque você tem que dar suporte à família, você tem que dar suporte a essa criança. Não é ela tem 2 aninhos, nem 3, porque elas têm 10 anos, elas sofrem, elas percebem. Então, é fundamental que nesse núcleo de tratamento de oncologia, de hematologia oncológica, a equipe do hospital ou daquele centro de alta complexidade de tratamento, ele tenha, de fato, profissionais tipo que cuidam da saúde mental, que são os psicólogos, psiquiatra infantil, que tem assistência social para ajudar as famílias, que tenha nutricionista de qualidade, alimentação de qualidade. Então, é um serviço complexo, por isso que você tem que tratá-lo como um serviço complexo. Amplo, né? Amplo. E o espaço físico. Cada vez mais, esse serviço complexo de qualquer área, mas principalmente a oncologia, eles têm que ter um espaço determinado que possa ter tudo isso. Né? Ou seja, desde a farmácia, da assistência social, do psicólogo, do nutricionista, dos médicos oncologistas, dos cirurgiões. Então, é um centro de excelência que tem de ser. Esse é o caminho que o Estado quer. Né? E a gente não desiste de colocar isso. O senhor falou da judicialização, né? Por conta da emergência, da pressa das famílias, do desespero, muitas causas, né? E aí o senhor citou as políticas públicas, que são fundamentais. De quem é a responsabilidade? De quem parte isso? Como a sociedade pode ajudar nisso? Bem, primeira coisa que a gente tem que entender é que o sistema SUS ele é tripartite. A gente sempre fala como se fosse uma cadeira de 3 pernas. Se eu corto uma perna, não tem cadeira, ela vai cair. Então, existem responsabilidades hierárquicas do Ministério da Saúde, como nós estávamos conversando anteriormente sobre a vacina, mesma coisa. Você tem muitos medicamentos que têm responsabilidade de distribuição do Ministério. Tem medicamentos que o Ministério manda o recurso e a gente compra. Então, eu preciso de que a política de oncologia nacional ela seja discutida, sempre amplamente atualizada, para que essa repercussão tenha qual é a função do Estado, qual a função do município. A maioria dos municípios brasileiros, grande maioria,
não tratam oncologia porque não é responsabilidade complexa deles. Não tem como Colatina, por exemplo, ou qualquer município tem um hospital que vai cuidar de oncologia. Ele não tem recurso para isso, e nem nessa construção hierárquica de responsabilidades definidas, é dele essa responsabilidade. Então, mas se isentar também seria o melhor caminho? Qual? Não entendi? Se isentar também dessa responsabilidade? Não, eu acho que ele não tem que se isentar do tratamento, mas ele tem um componente muito grande, como nós falamos lá no começo, de capacitação, de acesso precoce dessas pessoas, de dar suporte à família dessas pessoas. Cada um fazer seu papel, sim, né? Um reforço nutricional se precisar. Então, esse é um papel fundamental, porque a atenção primária, ela está onde? Ela está lá, na porta onde o cara vive. Então, se eu capacito, não preciso esperar o Estado capacitar. Eu posso fazer uma parceria do terceiro setor, de uma entidade tão qualificada, né, como essa, a CASSE, que coloca isso e tem que ter a parceria. Eu acho que os municípios tinham que chamar entidades como essa para falar, vem capacitar minhas pessoas aqui, eu estou abrindo a porta para vocês, custo praticamente zero. Então, que legal que eu qualifique as pessoas. Então, ela é uma responsabilidade. Cuidar do transporte, por exemplo, nós falamos do TFD. Quem é que traz a criança para vir para o hospital infantil aqui? É o município, como nós falamos do tratamento fora do domicílio. A responsabilidade é dele. Olha, que isso começou a acontecer depois de 2000 e alguma coisa, né? Antigamente não tinha nem TFD. Então, os municípios passaram, através de uma luta do próprio núcleo de oncologia das assistentes sociais do hospital nosso, com a CASSE, junto com o Ministério Público. Hoje não. Hoje o município, né, tem isso, ou seja, o paciente tem esse direito. Mesma coisa do Estado. Hoje fica na nossa mão a complexidade. Quem trata a oncologia, quem cuida da cirurgia cardíaca, da neurocirurgia, é o Estado. Para o Estado é alta complexidade. Então, eu acho que tem de ter cada vez mais, né, esse envolvimento, essa corresponsabilidade definida, com a preocupação principal de que o cidadão tem acesso garantido, que é o que está na Constituição. Isso é direito humano, né? Isso é o principal, né? Divulgar essa informação. Principal. Né? Agora, as responsabilidades definidas, cobrar a população. Outra coisa que eu vejo em tudo na saúde pública é a população se apoderar dos seus direitos. Eu tenho de saber que eu tenho direito, né, gratuito à saúde pública, e eu tenho de ser brigão pelos meus direitos. Para as vacinas não estragarem, né, secretário? As vacinas estão vencendo. É um exemplo assim, pequeno, mas importantíssimo. As vacinas estão aí nas unidades à disposição. Você entra, faz o agendamento, leva a sua criança e os pais não estão levando. E as doenças estão voltando, né? E, lamentavelmente, porque você tem uma cultura nefasta do negacionismo, que não é do governo anterior desse, mas é que o mundo inteiro começa a ter uma cultura anti-vacina há muito tempo e que se exacerbou, infelizmente, no mundo, né, um negacionismo. E nós tivemos isso pós-pandemia. Então, isso repercute nisso que você está falando, a volta do sarampo, a volta da coqueluche. Daqui um pouquinho, Deus me perdoe, você vai ter tétano de novo. Sim. Então, eu acho que tem notícias boas, porque nós, do ano passado para cá, eu falo a nível nacional, começamos a recuperar as coberturas vacinais. É uma vitória. Nós aumentamos a cobertura, como o Ministério da Saúde aumentou. Então, essa campanha de conscientização que você coloca, a mídia, a imprensa, isso, olha, gente, não era para a gente estar tendo esse trabalho tão árduo. Desculpa, saúde salva vidas, do Ministério Público, precisar do juiz. Vacinas salvam vidas, né? Então, eu acho que tenha os velhos ditados que a gente aprende dentro de casa, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, eu estou falando de promoção à saúde. No câncer adulto, a promoção de saúde, que não é prevenção, é antes de ter. Quando eu falo não fume, ou largue o cigarro, ou faça exercício físico, ou coma alimentos saudáveis, tome mais sol, né? Vai ao médico de maneira rotineira, a gente consegue, às vezes, evitar 30% dos cânceres. Só que na infância não tem essa marca. Né? Tipo assim, o meu bebezinho não vai comer isso, não vai fazer isso, ele não vai ter câncer. Não tem, mas o adulto está provado. O que o tabagismo faz, né? O que o HPV, aí, que são doenças que tem vacina para os adolescentes hoje, faz, do câncer de útero, o sol demais, sem protetor, né? Você não fazer exercício. Ou seja, isso tem evidência científica e cada vez mais nós temos de divulgar evidências científicas. É o exemplo que você deu do negacionismo na vacina. Eu começo, não sei, só se for maldade, né? Botar fakes e notícias falsas sobre a saúde das pessoas, né? Então, eu acho que é esse caminho que a gente tem que ter na saúde, né? Ter evidência científica,
ter as melhores pessoas, mais qualificadas possível em cada área que a gente atua, principalmente na área da oncologia pediátrica, ter serviços humanizados, seja na estrutura física, seja na recepção, dar acesso ao que a tecnologia e a evidência científica colocou à disposição, né, os exames de genética, imunogenética, né, oncogenética, imagem. Eu acho que é nessa lógica que a gente tem de fazer. Esse é o papel do ACACICast, secretário, trazer informação qualificada e multiplicar isso. Para a gente terminar, qual a perspectiva daqui para frente? O que vocês esperam? O que a gente pode ajudar a sociedade? O senhor já falou amplamente disso, né? Mas qual é o futuro aí? Para esse ano, para o ano que vem? Olha, dentro da Secretaria Estadual de Saúde hoje, a gente entende claramente, a gente já vem entendendo isso, mas o governo do Estado entende que a gente precisa ter um espaço físico de um hospital infantil mais qualificado, que eu falo na estrutura física. Nós temos hoje, dentro do governo do Estado, uma expansão do IMABA com mais 140 leitos. O IMABA vai ter 400 leitos dentro de 1 ano e meio. Talvez seja o maior hospital pediátrico do Brasil. É o de Vila Velha, IMABA? De Vila Velha. Uhum. A gente agora, em parceria com a Prefeitura de da Serra, nós ampliamos os leitos pediátricos. Né? Então, hoje, o que tem? Você tem uma estrutura, como eu falei, maravilhosa do serviço prestado, que é o INSG, lá em cima, 90 anos, e a gente usa parte do HPM. O Estado tem um processo de convencimento político, inclusive, do governo, né, governador, de que a gente precisa construir um espaço, na verdade, para abrigar essas pessoas dos dois espaços, vamos colocar, né? Para que tudo isso que a gente falou, a gente possa colocar dentro desse espaço. Alta complexidade oncológica, né? Neurocirurgia, cirurgia cardíaca que faz no IMABA. Então, isso está em discussão, está em elaboração dentro da Secretaria Estadual de Saúde, e eu vejo como muita possibilidade nos próximos 2 anos de a gente estar implantando um espaço físico, qualificado, moderno, que possa, na verdade, como se for, tipo assim, os 200 e poucos leitos que eu uso nos 2 espaços, ele vai para um lugar só, mas né, com tudo isso que a gente fala, mais humanizado, mais qualificado, né, com espaços mais bem definidos. Eu acho que essa é uma perspectiva. Hoje, até que isso saia, eu penso que a gente precisa, e é desafio, implantar protocolos, regulação cada vez melhor para esse paciente não atrasar, né, e chegar numa fase tardia que perde o tempo ouro do seu tratamento. Núcleos de cuidado paliativo. A gente implantou, dentro da CESA, 1 ano e meio, 2 anos, a questão da atenção domiciliar através de equipes. Temos uma equipe de atenção domiciliar, chamada Melhor em Casa, de pediatria, que deshospitaliza as crianças do IMAB, do hospital infantil. Mas eu acho que um serviço de oncologia, ele precisa ter um núcleo de cuidado paliativo. Né? Ele precisa ter um núcleo de dor, de centro de dor. Porque, infelizmente, essas doenças acompanham com muita dor, seja o adulto, seja a criança. Então, eu acho que a gente, além do que está se fazendo, eu acho que os processos que existem precisam ser qualificados. Agora, precisamos de implantar, né, de maneira muito mais rápida essas questões que vão dar complemento e melhorar o tratamento, né, o acompanhamento dessas crianças e suas famílias. Secretário, agora sim, para a gente terminar, Setembro Dourado, um mês de conscientização, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a sociedade, para que ela saiba, que ela entenda, que ela perceba que não é preciso você ter uma criança doente na sua família para você abraçar essa causa, né? Que você pode abraçar com voluntariado, com trabalho, com protocolos, com informação. Deixa esse recado para a gente, por favor. Eu queria falar que eu sou pediatra há 41 anos. Formado pela UFES. Formado pela UFES, e parte da minha formação de pediatria foi dentro do hospital infantil. Quando eu estava no hospital infantil, não existia serviço de oncologia, porque eu estava um pouquinho antes. Então, assim, como pediatra, cada vez mais eu reafirmo a grande proposta da CASS, a proposta da Sociedade de Oncologia do Hospital, que é o diagnóstico precoce. Então, é importante que você tenha sinais muito, né, que são simples, às vezes. E a mamãe, principalmente, ela conhece o seu filho. Mudou a corzinha, perdeu um peso, não quer se alimentar, surgiu uma manchinha pretinha aqui e roxinha ali, sabe? Isso, por si só, são sinais de alarme. Então,
essa percepção da vovó, da titia, da mamãe, ou seja, de quem cuida da criança, até porque o professor pode, às vezes, identificar. Está tristezinho, estou achando que ele está mais branquinho, mais pálidozinho. Então, eu acho que isso traz mais rapidamente essa criança para tratamento. Assim como qualquer outra doença, né? A rotina de levar o seu bebê à atenção primária, para pesar, para medir, para que o médico ou o enfermeiro daquela UBS, Unidade Básica de Saúde, conheça também aquela criança e possa, na sua evolução, saber que tem alguma coisa errada. Isso é fundamental. E numa época, infelizmente, de intolerância, de violência mundial, sabe, de acreditar no negacionismo, a gente precisa reafirmar, lógico, evidente, a evidência científica, né, que a ciência é que cuida das pessoas e cura as pessoas, sabe? E a solidariedade, né, a empatia. Esses valores, eles são fundamentais na sociedade. E você tem empatia, ou seja, o que aquela família ou aquela pessoa está sofrendo, como é que eu posso ajudar, como você colocou? É através do trabalho voluntário, é na igreja, é numa instituição tipo a CAS, é uma família que tem uma pessoa doente, principalmente com câncer, como é que eu posso ser solidário? Eu acho que esses valores são fundamentais, que é a política de paz, né? Eu acho que isso, a saúde precisa disso. E o chamamento é esse, né? E parabenizar a CAS e todos os profissionais, né, nossos, que é um hospital público, como eu falei, é o único NACOM público, de toda a sua história, junto com a CAS, 38, 36 anos de dedicação, eles precisam ser muito parabenizados pela dedicação a essa causa tão nobre, né, tão importante. Verdade. Secretário, muito obrigada pela sua presença, pelas orientações, pela informação. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, que dê muita sabedoria. Conte com a CAS nesse trabalho também, que a gente tenha muitas vitórias, que a gente consiga salvar muitas vidas, né? Ou pelo menos dê todo o aparato, o tratamento, o cuidado que essas famílias e essas crianças precisam e merecem. Obrigada. Conte com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Vocês assistiram mais uma CASSCast com Tadeu Marino, subsecretário de Atenção à Saúde do Estado do Espírito Santo, dando informações relevantes, importantíssimas, principalmente nesse mês de Setembro Dourado, de orientação, de conscientização para os sinais, sintomas do combate ao câncer infanto-juvenil. Fique com a gente, até o próximo. Tchau, tchau.